Bom dia, meus queridos irmãos, graça e paz estejam com todos os ouvintes. Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14, diz assim: Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Vamos orar, meus amados irmãos. Senhor nosso Deus, exaltado é o teu nome, bendito é o Senhor, glorificado és tu de eternidade a eternidade. Senhor Deus, obrigado, porque o Senhor nos abençoa com mais um dia. Dia este que nós queremos consagrá-lo a Ti e convidar o Espírito Santo do Senhor para participar de todas as nossas atividades deste dia. Segura em nossas mãos para que não venhamos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Nos ajude a viver o dia de hoje em conformidade com Tua vontade, para a glória do Teu nome. Perdoe os nossos pecados e nos abençoe no nome santo do Senhor Jesus. Amém, amém e amém, Senhor.
Olá, você que me ouve nesta manhã com Deus. Quero compartilhar contigo o texto que se encontra lá no livro de Tiago, no capítulo 1, dos versículos 5 até o versículo 11. E assim diz a palavra do Senhor: Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera. E se ele há concedida, peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com todo o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Até aqui a palavra do Senhor. Meus irmãos, Tiago, quando nós observamos esse texto aqui do capítulo 1, nós observamos que ele vem nos conduzindo até aqui, até esse texto básico que nós lemos, por um caminho que é bem sinalizado. Sabe aquela estrada que você vê, nossa, como tem placas bem sinalizadas, eu consigo saber onde eu estou indo, para onde eu estou caminhando? Assim Tiago faz. É um caminho bem sinalizado para cada um de nós. Ele escreve a irmãos em Cristo, irmãos esses que estão enfrentando provações reais, duras, provações daquele do tipo que aperta o coração e testa a fé de cada um daqueles irmãos. E desde o início, quando nós começamos a ler a carta de Tiago, ele deixa bem claro: esse caminho difícil não é um desvio do plano de Deus, mas é justamente a estrada que conduz à maturidade espiritual. E para caminhar por essa estrada, nós precisamos de algo que é essencial: a sabedoria que vem do alto. E veja, sabedoria que vem do alto, não esperteza do mundo, nem a autoconfiança que nasce de uma experiência ou que nasce por causa do dinheiro, mas a sabedoria que vem de Deus. Sabedoria essa que ele promete dar, como nós lemos no texto também, no capítulo 1, dá liberalmente. E ele dá liberalmente para aqueles que pedem. O Pai não apenas nos coloca no caminho, ele caminha conosco. Passo a passo, ele caminha conosco. Meus irmãos, até aqui, Tiago nos consola dizendo que as provações têm propósito, que não são aleatórias, não são provações exageradas. Deus, ele mede o peso da prova conforme a nossa necessidade. E, meus irmãos, como isso fortalece o coração. E também isso nos ajuda a perseverar. Mas, quando nós chegamos nesse ponto, de repente, Tiago parece mudar de assunto e nos desequilibra um pouco aqui. Veja que ele diz aqui que o irmão de condição humilde glorie-se na sua exaltação, e o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor da erva. O que a riqueza e a pobreza têm a ver com provações e sabedoria que Tiago tem tratado até aqui? E nós vamos observar que tem tudo a ver. Aparentemente, olhando para o contexto daquela igreja, havia ali irmãos pobres que estavam sendo desprezados, irmãos ricos que estavam exercendo influência, talvez até mesmo por opressão. E Tiago vai tratar disso um pouco mais adiante, e vai tratar isso com mais firmeza, é claro. Mas aqui, ele já deixa algo muito claro. Diante de Deus, todos nós estamos no mesmo caminho e todos nós temos a mesma necessidade. Veja, rico ou pobre, de sandália simples ou talvez um tênis de marca, um tênis caro, todos caminhamos por um mundo hostil, frágil, passageiro. A mesma flor que hoje é bonita, amanhã ela murcha sob o sol forte. A vida é assim. Os bens são assim. A força humana é assim. O dinheiro ele pode até mesmo aliviar algumas certas provações, mas também cria outras, isso é certeza. Para o rico, o perigo é achar que não precisa de Deus. Para o rico, o perigo é achar que ele tem o controle, que ele está seguro. Já para o pobre, o perigo é imaginar que se ele tivesse dinheiro, todos os problemas se resolveriam. E veja, quando nós olhamos tanto para a vida do rico quanto para a vida do pobre, e esses homens que têm e mulheres que têm esse tipo de pensamento, ambos estão enganados. Tiago, ele vai nivelar aqui o terreno.
Ele diz que ninguém atravessa as provações da vida do jeito que Deus deseja apenas com recursos humanos. Nem dinheiro, nem status, nem inteligência bastam. Todos carecem da mesma coisa, quer ricos, quer pobres, todos carecem da graça e da sabedoria de Deus. E aqui, meus irmãos, entra o ponto que eu diria que é o ponto central dessa nossa meditação, nessa manhã com Deus. Essa graça só é recebida por meio de humildade. A humildade é que nos faz pedir sabedoria. É a humildade que nos faz depender. É a humildade que nos impede de confiar no nosso próprio braço, na nossa própria força. Tanto é assim que mais adiante Tiago ele vai dizer de uma maneira muito clara: Deus ele resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. E meus irmãos, é aqui que tudo aponta para o nosso Redentor. É aqui que tudo aponta para Cristo. O nosso Senhor Jesus ele não apenas ensinou isso, ele viveu isso. Sendo rico, ele se fez pobre por amor de nós. Sendo exaltado, humilhou-se, assumiu a forma de servo, caminhou por este mundo árido, enfrentou provações, rejeição, dor e, por fim, a cruz do Calvário. Na cruz, Cristo destruiu toda a ilusão de autossuficiência. Ali nós aprendemos que nada nós temos para oferecer, a não ser a nossa miséria espiritual. E ali também nós recebemos tudo: perdão, sabedoria, vida nova, esperança eterna. Em Cristo, o pobre é exaltado, e não com riquezas passageiras, mas com uma herança eterna. E em Cristo também o rico é humilhado, não para ser destruído, mas para poder aprender a confiar não no que passa, mas no Deus que permanece. Assim, eu queria tirar algumas lições práticas para nós nessa manhã com Deus. A primeira coisa que nós precisamos aprender é examinar onde está a nossa segurança. E nós precisamos responder algumas perguntas. Onde está a nossa segurança? No dinheiro? Na estabilidade? Ou é na graça de Cristo Jesus? Meus irmãos, as provações revelam em quem realmente nós confiamos. E se nós confiamos em Cristo, nós devemos pedir sabedoria diariamente. Não apenas para resolver problemas, mas para reagir às provações. Reagir como um cristão maduro, com fé, paciência e obediência. E por isso o caminho que nós devemos trilhar é um caminho de humildade. Reconheça sua dependência. A vida cristã nunca foi autoconfiança, mas sobre dependência diária do Senhor. Você passa por provação? Eu creio que sim. Todos nós passamos por provações. Tiago nos diz isso, que todos passamos por provações. Mas olhe para Cristo nas provações. Ele já trilhou este caminho. Trilhou antes de nós. Ele sabe o peso do sofrimento e ele caminha conosco. Você que me ouve nesta manhã com Deus, eu quero te dizer que esse é o caminho antigo, seguro, provado pelos santos ao longo dos séculos. Um caminho sim estreito, mas cheio da presença do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, sigamos firmes, com os olhos em Cristo, pedindo sabedoria, andando em humildade, certos de que aquele que começou a boa obra há de completá-la. Que o Senhor nos dê a graça para caminhar bem. Que assim seja. Amém. Aleluia! Deus tem nos chamado para cada um de nós, para viver a cada dia, rompendo em fé. Aleluia! Levanta a tua voz conosco agora e canta, querido. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Aleluia! Cante ao Senhor nesse momento. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Diga para ele: as montanhas e vales, desertos e mares que eu atravesso, me levam para perto de ti. É verdade, as minhas provações não
vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, declaro, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Aleluia! Aleluia! Rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Diga com ousadia: eu vou mover no sobrenatural. Oh, eu vou lutar e vencer. Ó Senhor, eu vou plantar e colher. E a cada dia eu vou viver rompendo em fé. Aleluia. Aleluia, Pai. Cada vez que a minha fé é provada, Me dá a chance de crescer um pouco me mais. dá essa chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus. E não vão me impedir de caminhar. Declara ao Senhor: se diante de mim não se abrir o mar, ó Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Aleluia! Rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Agora com palmas, chega rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Senhor, esse é o teu tempo. Tempo do Senhor levantar uma nova geração que está vencendo os seus limites e para a glória do teu nome, rompendo em fé. Aleluia! Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Vamos orar, amados irmãos. Pai querido, obrigado, porque não existe questão difícil ou sem solução em que a resposta não esteja na Tua palavra. Nos abençoe com sabedoria lá dos altos céus, para que possamos enfrentar as dificuldades do dia a dia e vivermos uma vida que honre e glorifique ao Senhor. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Senhor Deus abençoe a todos os irmãos e ouvintes e que tenhamos um dia produtivo,
e abençoado na presença do nosso Deus. Amém.